Você pode ser bonita, inteligente, gentil, leal, e ainda assim ele pode não te escolher. Isso parece duro, eu sei, mas é a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Os homens têm opções, muitas. Com um simples deslize de dedo, ele tem acesso a dezenas, às vezes centenas de outras mulheres. E nesse mundo de escolhas infinitas, ser uma boa mulher já não é suficiente. Mas não se desanime, porque é aqui que as coisas ficam interessantes. A maioria das mulheres tenta mais, manda mensagem primeiro, doa demais, tenta provar seu valor. Mas o que eu aprendi ao longo de décadas estudando as emoções humanas é o seguinte: no momento em que você tenta se provar, você já perdeu o seu poder. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Neste vídeo, vou te mostrar um único movimento, só um, que vai mudar completamente o foco dele para você. Um movimento tão sutil, mas tão poderoso, que silenciosamente diz ao cérebro dele: ela não é igual às outras e eu posso perdê-la. E esse medo, o medo de te perder, é o que faz um homem escolher. Não estou falando em jogar jogos ou manipular ninguém. Estou falando em entrar no seu valor de um jeito que a maioria das mulheres nunca faz, porque ninguém as ensinou como. Então, se você está cansada de ser quase suficiente, se você está exausta de vê-lo correr atrás de outras, enquanto você fica se perguntando por que não eu, fica comigo. Porque até o final deste vídeo você não vai apenas entender o que faz um homem te escolher, você vai entender o que faz ele nunca parar de te escolher. Vamos começar. Você pensa nele o dia todo. As conversas fluíam, a conexão parecia real e o jeito que ele te olhava significava alguma coisa. Talvez ele até tenha dito: estou muito interessado em você. Então, por que parece que ele está sumindo aos poucos? No começo, ele estava completamente presente. Tomava iniciativa nas mensagens, planejava momentos juntos, te fazia se sentir vista. E então começou. As mensagens foram ficando mais raras. Ele só está ocupado. As ligações diminuíram, a energia mudou e você ficou confusa, repassando cada momento, se perguntando o que fez de errado. Mas aqui está a coisa: você não fez nada de errado. É nesse ponto que a maioria das mulheres começa a correr atrás de clareza. Elas se aproximam, tentam consertar, mostram mais amor, mais atenção, mais esforço, esperando que ele volte a ser como era no começo. Mas é exatamente aí que ele se afasta ainda mais rápido, porque o que ninguém te conta é o seguinte: um homem pode gostar de você, genuinamente curtir sua companhia, ser fisicamente atraído por você e ainda assim se afastar. E isso não tem nada a ver com você não ser suficiente. Na minha prática clínica, observei isso inúmeras vezes. Os homens se afastam quando as apostas emocionais não são altas o suficiente para mantê-los presentes. Não é a atenção que você dá, é o espaço que você ocupa na mente dele que o mantém engajado. Quando um homem percebe que já tem sua atenção total, sua disponibilidade, sua energia emocional, tudo isso sem ter verdadeiramente conquistado, algo nele relaxa inconscientemente, não de forma comprometida e tranquila, mas de um jeito que o faz pensar: isso é seguro, é fácil demais, o que mais existe por aí? Essa é a virada. Quando ele não sente mais que pode te perder, ele para de tentar te conquistar. E é exatamente aí que está o seu poder. Porque assim que você entende como segurar seu valor sem correr atrás, como deixar sua presença criar tensão emocional em vez de pressão, ele não se afasta, ele se aproxima. No fundo, todo homem quer sentir que está escolhendo alguém que não precisa dele, mas que o quer mesmo assim.
Daqui a pouco vou te mostrar exatamente como fazer essa mudança com um único movimento poderoso que a maioria das mulheres nunca usa. Existe um momento, muitas vezes não dito, que muda tudo numa conexão entre um homem e uma mulher. Não é o momento do beijo, nem o momento em que ele diz que gosta de você. É mais sutil do que isso. Acontece quando o equilíbrio do poder emocional muda silenciosamente. Quando ele percebe, talvez pela primeira vez, que não te entende tão bem quanto pensava, que o seu coração não é uma garantia, é algo que ele precisa conquistar. O que a maioria das mulheres não percebe é que os homens não se apaixonam só por causa do quanto gostam de você. Eles se apaixonam quando percebem que ainda não te conquistaram completamente. Quando sentem que você tem uma decisão clara dentro de si que diz: eu sei quem sou, eu sei o que tenho a oferecer, não tenho medo de me afastar de tudo que não me honra. Esse é o momento em que tudo começa a mudar. Quando você para de tentar ganhar a atenção dele, quando sua energia não grita mais, me escolha, por favor, mas descansa no estou te observando também. A dinâmica emocional entre vocês muda. Ele se aproxima não porque você se afastou para manipulá-lo, mas porque sua energia parou de correr e começou a atrair. Na minha experiência clínica, percebi algo consistente. Os homens não anseiam pelo que já é deles. Eles são atraídos pela incerteza com possibilidade. Quando ele está inseguro, mas intrigado, quando pode sentir seu interesse, mas não possui completamente o seu coração, é aí que ele começa a valorizar o que tem medo de perder. E a ironia é que quanto mais você se escolhe, mais ele quer te escolher. O poder feminino real não implora, não convence, não superexplica, não superdoa, não fica em lugares onde se sente invisível. Ele simplesmente existe com uma força tão tranquila que o homem ou se eleva para alcançá-la ou assiste ela ir embora. Não é uma performance. Não é fingir indiferença. É você sabendo nas suas entranhas que sua presença é rara, que seu amor não é algo a ser conquistado por jogos, mas oferecido a quem verdadeiramente consegue vê-lo. E quando essa energia muda, quando ele sente que você não está mais correndo, mas está parada, completamente enraizada no seu valor, ele começa a se perguntar, ele pensa mais, sente mais, e de repente você não é mais uma entre tantas, você é aquela que ele tem medo de perder. Esse é o segredo que a maioria das mulheres nunca descobre, não porque não consigam, mas porque ninguém as disse que podiam. Existe um momento no relacionamento em que você começa a notar não só ele, mas todos ao redor dele. As mulheres que comentam nas fotos, as que ele parece olhar quando vocês estão juntos, a ex com quem ele ainda é amigo. Você pode não dizer em voz alta, mas lá dentro tem uma voz quieta perguntando: como eu me destaco? Como compito com tudo isso? E é exatamente aí que tudo começa a ir por água abaixo. No momento em que você começa a tentar se destacar, você cai na armadilha de acreditar que é uma entre muitas, que precisa provar, performar ou aperfeiçoar algo em si mesma para ser escolhida. Mas você nunca foi feita para competir. Essa energia é exaustiva e não é o que faz um homem te escolher no longo prazo. Sabe o que faz? Quietude, segurança em si mesma, aquela confiança tranquila que diz: não estou aqui para ser melhor do que ninguém, estou aqui para ser eu. E se você reconhece o valor nisso, é sua decisão, não a minha insegurança. As mulheres que constantemente tentam superar, ofuscar ou se comparar estão correndo atrás de uma ilusão. Um homem pode notar a beleza, pode se animar com novidade, mas a mulher em quem ele não consegue parar de pensar é aquela que não treme na presença de outras opções. Ela não corre para responder mais rápido, não se arruma só para manter o interesse dele. Não entra em colapso se ele olha para outra. Ela sabe quem é e, mais do que isso,
ela sabe que não existe outra mulher como ela. É isso que o magnetiza, não a competição, não a perseguição, mas a ausência de desespero, o jeito que ela carrega a si mesma como se já estivesse plena, completa, o jeito que deixa o mundo se mover ao redor dela enquanto permanece centrada. E aqui está onde fica ainda mais poderoso. Quando você para de competir, você para de atrair situações que exigem isso. Você começa a chamar pessoas que te enxergam claramente, porque você não está mais se filtrando pela insegurança, não está tentando ser querida, está vivendo alinhada com o que sente verdadeiro. E essa verdade, ela não pode ser copiada, não pode ser rivalizada, ela se sustenta sozinha. Quando você para de correr a corrida de outra pessoa, você cria sua própria pista e, de repente, ninguém mais está nela. Então, na próxima vez que se pegar comparando, pause, respire. Lembre-se de que ninguém pode oferecer o que você oferece quando está completamente enraizada na sua autenticidade. Não mais barulhenta, não mais bonita, não mais confiante, só real. E esse tipo de mulher, ela não compete, porque ela já sabe que é o prêmio. Existe um momento depois de cada encontro que importa mais do que qualquer parte da noite. É o momento em que ele está sozinho, dirigindo para casa, deitado na cama, o celular na mão, a tela apagada. E nesse silêncio, a mente dele ou repassa a forma como você o fez sentir, ou começa a esquecer. A maioria das mulheres foca tanto em fazer o encontro ser bom, ser engraçada, doce, interessante, atraente, que esquece o que realmente fica. Não são as piadas que você contou, não é seu look, não é nem se a conversa foi perfeita, é o sentimento que você deixou nele, a marca emocional. E na maioria das vezes, essa marca vem das suas palavras, mas não das que você pensa. É aquela frase que escapou com confiança como: não sou para todo mundo e tudo bem com isso. Ou o jeito que você disse de passagem: não tenho medo de recomeçar se algo não estiver alinhado. São esses momentos, sem apologias, enraizados, sem esforço, onde ele ouve algo que não está acostumado a ouvir, e isso ressoa diferente, porque a maioria das pessoas fala para ser querida. Mas quando você fala a partir do autoconhecimento, da clareza emocional, da certeza tranquila, fica. Não porque você estava tentando impressioná-lo, mas porque não estava. Pense nisso. Quando um homem está acostumado com conversas superficiais, elogios, banter levinho, uma mulher que fala com verdade e sem agenda se torna inesquecível. Você diz algo simples, mas poderoso, e isso ecoa nele um dia depois, uma semana depois, talvez meses. Não porque foi dramático, mas porque foi real. São essas palavras as que pousam fundo e o fazem sentar consigo mesmo, que formam a conexão emocional. Não é sobre ser poética ou polida, é sobre presença, é sobre deixá-lo ver quem você é, não através de uma performance, mas pela confiança quieta na sua voz, quando você diz o que pensa e pensa o que diz. O motivo pelo qual fica é porque é raro. Raro encontrar alguém que fala sem tentar controlar o resultado. Raro sentir esse tipo de estabilidade. Raro ouvir uma mulher dizer algo que não implora por reação, mas simplesmente pousa. Quando você para de tentar impressionar e começa a falar de um lugar de inteireza, tudo muda. Ele vai lembrar do seu sorriso, vai replayar o jeito que sua mão tocou a dele. Mas o que vai assombrá-lo da melhor forma possível é aquela frase, aquela verdade inesperada que você soltou como se não fosse grande coisa, mas para ele foi tudo. É assim que você permanece na mente dele, muito depois da noite acabar, muito depois das palavras se dissiparem, muito depois de ele achar que seguiu em frente, porque algumas mulheres são lembradas, mas as que falam a partir da verdade, essas nunca são esquecidas. Existe um momento na mente de todo homem onde algo muda. É quieto, interno, ele nem entende completamente,
mas soa assim: se eu a perder, vou me arrepender. E uma vez que esse pensamento entra, ele se torna um fio que ele não consegue mais arrancar da mente. Então, a verdadeira pergunta é: o que faz esse momento acontecer? Não é a aparência, não é o charme, não é nem a compatibilidade no papel, é o posicionamento emocional, o jeito que você se sustenta, não na frente dele, mas na sua própria vida. Os homens não sentem urgência de se comprometer até perceberem que podem realmente perder algo significativo. E esse sentimento não vem de ultimatos ou pressão, não vem de mandar mais mensagens ou ser a mulher perfeita. Vem quando ele percebe que você não está esperando pela decisão dele, não está esperando ele se atualizar, não está segurando a respiração, torcendo para ele descobrir algo. Você está vivendo, florescendo no seu próprio espaço, e ele sabe que se não aparecer completamente, eventualmente outra pessoa vai aparecer. É aí que o medo começa. Não medo de abandono, medo de oportunidade perdida. Porque quando você irradia autorrespeito, isso se reflete nele como um espelho. Ele começa a ver seu valor pelo jeito que você se trata. E essa distância sutil, não fria, não dramática, mas clara, faz ele prestar atenção. Ele percebe que você não é dele por padrão, que você é uma mulher com opções, padrões e confiança suficiente para se afastar de qualquer coisa que não esteja alinhada. É o jeito que você demora para responder, não por estratégia, mas porque seu tempo está cheio. É o jeito que você não superexplica seus sentimentos, mas também não os esconde. Você fala com honestidade e então solta. Você não empurra, não puxa, você deixa ele ficar com isso. E nesse espaço, ele começa a sentir algo desconhecido, a ausência da sua busca, e então bate. Ele lembra do seu sorriso, da sua risada, da calma que você trouxe para o ambiente. Lembra de como foi seguro e ao mesmo tempo emocionante estar perto de você. E agora, naquele silêncio, ele se pergunta: e se ela foi embora? É aí que o desejo de te ter se intensifica, não porque você forçou, mas porque sua presença não é mais algo que ele assume. É quando ele percebe, talvez tarde demais, que você não é igual às outras, que sua energia não persegue, ela convida. E se ele não entrar nela agora, talvez nunca tenha outra chance. É isso que aciona o não posso perdê-la. Não o que você diz, não o que você dá, mas o quanto você existe com poder, com ou sem ele. Porque a mulher que conhece seu valor não tenta fazer alguém ficar. Ela simplesmente se torna o tipo de mulher de quem ninguém quer se despedir. Sempre tem aquela pessoa que fica com você, mesmo anos depois. Talvez o relacionamento não tenha durado, talvez vocês tenham seguido em frente. Talvez nunca tenha chegado a ser de verdade, mas você ainda a lembra, não porque ela se esforçou mais do que qualquer outra, não porque era perfeita, mas por como ela te fazia sentir. E esse sentimento não passou, deixou uma marca. É esse tipo de impacto que você quer causar, não através do esforço, mas através da energia, não através da intensidade, mas através da intenção. E o movimento que cria isso é simples, mas a maioria das mulheres não o faz. Você para de precisar de qualquer coisa vinda dele. Você não se afasta para testá-lo. Não dá para ganhar algo em troca. Não ama com a esperança de ser amada de volta. Você simplesmente está de pé na sua verdade e deixa ele sentir como é estar perto de uma mulher que está inteira. Esse é o movimento. Não é uma mensagem, não é uma frase, não é uma estratégia. É a decisão de aparecer sem apego ao fato de ele te escolher, porque você já se escolheu. Isso é raro, é desarmante e é inesquecível, porque a maioria das pessoas interage a partir de um lugar de querer. Querem atenção, querem clareza, querem garantia, mas a pessoa que aparece sem agenda, sem pressão, sem medo de perda, essa pessoa abala algo dentro de você. Ela é diferente.
Quando um homem encontra uma mulher que se sustenta dessa forma, não é algo que ele consegue explicar, é só uma sensação, uma atração, uma certeza de que, se ele não levar isso a sério, vai olhar para trás e se perguntar o que deixou escorregar entre os dedos. Você se torna aquela que redefine o padrão, aquela com quem ele mede as outras sem nem perceber. Não porque tentou impressioná-lo, mas porque nunca estava se apresentando para ser a aprovação dele. Você lhe deu presença, honestidade, suavidade, sem abrir mão do seu autorrespeito. Você não correu, mas também não fechou. Você foi simplesmente real de um jeito que a maioria das pessoas nunca se permite ser. E essa presença fica com ele, porque não é só atração, é como ele se sentiu seguro e desafiado ao mesmo tempo. É como o seu silêncio falou mais alto do que qualquer argumento. Como os seus limites lhe ensinaram a te tratar sem você jamais levantar a voz. Isso é impacto. O movimento não é algo que você faz a ele. É o que você escolhe encarnar repetidamente, independentemente de quem está olhando. E o efeito ondulante dessa energia é o que continua ecoando na memória dele muito depois que você foi embora. Não porque você precisava que ele se lembrasse de você, mas porque ele simplesmente não conseguiu evitar. Agora quero te mostrar como isso fica na vida real, porque quando você vê em ação, encaixa de forma diferente. Imagine, uma mulher vai a um primeiro encontro, não está supervestida, nem desleixada, não está grudada no celular antes de ele chegar, verificando o reflexo a cada segundo. Ela está sentada, calma, centrada, talvez tomando um chá. Ele entra. Ela sorri, se levanta para cumprimentá-lo, mas sem pressa. Sem aquela energia de finalmente ele chegou, só leveza. A conversa flui, ele faz perguntas, algumas profundas, algumas casuais. Ela responde com honestidade, sem rodeios e sem se desculpar. Quando discorda, diz isso suavemente, sem defensividade. E quando fala sobre suas paixões, não há tentativa de impressionar. Os olhos dela brilham porque ela está apaixonada pela própria vida, não tentando vendê-la para alguém. E então vem o momento que a maioria das mulheres teme. Ele menciona uma ex, não de forma inapropriada, só de passagem. A maioria das mulheres ficaria tensa, encolheria, começaria a se comparar silenciosamente. Mas ela não. Ela sorri, acena com a cabeça e deixa passar. Porque a sua autoestima não é abalada por quem veio antes dela. No final da noite, ele se inclina testando o terreno, esperando a afirmação. E em vez de super explicar o que sente, ela simplesmente diz: "Esta noite foi ótima, vamos os dois dormir sobre isso." Gentil, clara, desapegada, isso é impacto. Ou pense na mulher que está saindo casualmente com um homem há alguns meses. Ele começa a recuar. Menos esforço, mais desculpas. A maioria reagiria, mandaria mais mensagens, faria perguntas, buscaria respostas, mas ela não. Ela nota a mudança, aceita e dá graciosamente um passo para trás. Sem drama, sem perseguição, ela não manda aquela última mensagem só para você saber que me importo. Ela simplesmente deixa respirar. Uma semana depois ele escreve: "Oi, você está bem?" Claro que está. Ela nunca estava esperando por ele para validar o seu valor. E esse silêncio disse tudo. Não porque ela estava jogando de difícil, mas porque ela realmente estava bem. Esses momentos não exigem um roteiro, exigem autoconfiança, exigem que você saiba a diferença entre alguém que aprecia sua presença e alguém que merece acesso à sua energia. É assim que funciona na vida real. Está nas pausas, na graça, na contenção, nos momentos em que a maioria das pessoas alcança algo, mas você permanece parada. E nessa quietude, algo poderoso acontece. As pessoas começam a sentir sua presença, mesmo quando você não está na sala. A sua ausência fala, os seus limites ecoam, não mais alto, não maior, só mais fundo.
E se você quiser aprofundar essa jornada comigo, se quiser continuar recebendo esse tipo de reflexão diretamente da minha experiência clínica e dos meus anos de estudo da mente humana, te convido carinhosamente a fazer parte da minha comunidade no YouTube. É um espaço onde converso de forma mais próxima, mais profunda, com quem realmente quer crescer emocionalmente. Seria uma honra te ter lá. Há algo que a maioria das mulheres não percebe que está fazendo até ser tarde demais. É sutil, parece amor, parece cuidado, mas o que realmente faz é afastar o homem, mesmo quando ele estava uma vez atraído por você. É a energia de precisar se provar, de super explicar, de super doar, de tentar ganhar algo que só pode ser dado livremente, comprometimento emocional. Se você quer profundidade, se quer devoção, se quer um homem que te veja claramente e apareça com intenção, você precisa estar disposta a se afastar de qualquer coisa que não seja assim. É aí que tudo começa. Mas o que tantas mulheres fazem em vez disso é tolerar inconsistência, esperando que ela se transforme em clareza. Elas esperam que migalhas virem refeição. Elas explicam suas necessidades repetidamente para alguém que já mostrou um padrão de ignorá-las. E não é fraqueza, é esperança. Mas a verdade é que o comprometimento não vem de convencimento, vem da clareza, da sua energia ser tão firme, tão enraizada, que não implora nem se dobra para ser aceita. E no momento em que você começa a se dobrar demais, algo nele relaxa, não em comprometimento, mas em conforto, no saber que ele não precisa tentar. Esse é o perigo, porque os homens não caem pela mulher que dá tudo sem pedir nada. Eles caem pela mulher que dá com intenção, que ama completamente, mas não fica em incerteza, a que não fica esperando ser escolhida porque já escolheu a paz. Você quer comprometimento emocional? Então não corra atrás de indisponibilidade emocional. Não fique em silêncio quando algo não está certo. Não confunda química com compatibilidade. Não continue dando acesso ao seu coração a alguém que não provou que consegue segurá-lo. Esse é o trabalho real. Não aprender como fazer alguém se comprometer, mas aprender como se honrar tão completamente que você naturalmente filtra qualquer um que não se eleve para te encontrar. E sim, pode ser solitário no começo. Há desconforto em ficar parada enquanto alguém que você queria começa a se distanciar. Mas há também liberdade, porque quando você para de negociar suas necessidades, quando para de se encolher para deixar outra pessoa confortável, quando para de super explicar por que merece o mínimo, você abre espaço para algo real. O tipo de conexão que não só diz as coisas certas, mas aparece de forma consistente. O tipo de homem que não recua quando as coisas ficam reais, mas se inclina com você, porque ele consegue sentir a diferença, consegue sentir que seu amor tem profundidade, mas que seus limites têm aço. E essa combinação é rara, é inesquecível, é o que o faz se comprometer, não por pressão, mas por escolha. Porque quando uma mulher caminha pelo mundo como se não fosse se contentar com amor pela metade, ela não precisa implorar por comprometimento. Ele a encontra. Agora você viu os padrões, as mudanças, a energia por trás da atração real. O que realmente faz um homem parar, sentir e escolher. Não porque foi pressionado, não porque tem medo de te perder, mas porque ele quer. Você não precisou mudar quem é, não teve que jogar jogos ou se tornar outra pessoa. Você só precisou voltar para a versão de você que nunca precisou correr atrás.